A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez a lição de número 7. Fique conosco até o final, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever ao nosso canal. Nós falamos aqui de Boa Esperança, em Parnamirim. Eu sou o diácono Diego Moraes e comigo está o professor Salomão César. Vamos começar. O título da lição de hoje é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O texto áureo se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, onde está escrito: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática dessa lição é a seguinte: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A leitura bíblica em classe, queridos, que você, professor, deve fazer, que você, aluno, irá acompanhar, se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 9 até o 14. E na introdução da nossa lição, nós vamos entrar nesse assunto. Já percebemos que o tema dessa lição é sobre o suporte que a igreja deve dar, ainda em consonância com o que temos estudado nas últimas lições, o suporte que é necessário que a igreja dê aos missionários. Eles são uma extensão, queridos, da igreja e um canal de bênção. Veja o que o comentarista diz aqui no primeiro parágrafo da introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. À luz da Bíblia, nós vamos ver que é responsabilidade da igreja que envia o missionário, não somente enviá-lo, irmão Salomão, mas também mantê-lo. E antes disso, prepará-lo. E essa responsabilidade fica clara nas Escrituras. É sobre isso que vamos falar nessa lição de hoje. Vamos falar. Amém. O nosso primeiro tópico da lição, ele tem como tema a igreja e o sistema de apoio aos missionários. A gente vai ver nesse primeiro tópico esse sistema de apoio. Como é apoio? Vai ver que aqui no primeiro ponto da lição, do primeiro tópico, diz assim: a responsabilidade da igreja. A igreja tem essa responsabilidade de cuidar, que ele se refere aqui ao sistema de apoio missionário. O que é esse sistema de apoio? Como é que podemos defini-lo, esse sistema de apoio? É uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Quer dizer, é uma responsabilidade que cai sobre a igreja de mantê-los. E é um estado contínuo, dia após dia, todos os dias, cuidar dos missionários, certo? Mas deve, ao obedecer, alguns princípios, ou certos princípios, deve-se permanecer claro a respeito desse sistema de apoio. O primeiro princípio básico diz assim: a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sobre a sua responsabilidade. Então, esse é um princípio, primeiro princípio importante. Quer dizer, a igreja deve ter essa consciência, essa certeza que o obreiro está sob os seus cuidados. Não deve mandar um obreiro para um determinado lugar e soltar ele lá e deixar ele que ele se vire. Não, deve cuidar e manter. O segundo princípio é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Quer dizer, é um obreiro que ele é guiado, que ele é orientado, enviado para essa obra missionária, conforme o quê? Conforme a visão do pastor, conforme o pensamento humano, não, conforme o Espírito Santo o envia, certo? Sobre a orientação e a visão do Espírito Santo. O terceiro princípio, diz assim: em contrapartida, é dever do missionário prestar relatório
periódico sobre o desenvolvimento da obra no campo. Quer dizer, ele deve prestar esses relatórios, como é que está se desenvolvendo, como é que está se realizando, quantas almas aceitaram a Cristo, como é que está o crescimento da igreja, e também não só a parte boa, mas a parte das perseguições, das lutas, o que está acontecendo lá. A igreja precisa estar a par de tudo isso aí, certo? O quarto princípio é: todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, deve ter esse acompanhamento, essa permissão para que ele use o máximo de acompanhamento, o máximo de esforço na obra missionária. E nunca deixar o missionário sozinho aonde quer que ele for enviado, meu amigo. Exatamente. E é desse sistema de apoio que a gente continua falando. É uma obra de fé, é verdade, o comentarista da lição vai deixar isso muito claro, que é uma obra de fé à medida que é feita espiritualmente e em obediência ao que Jesus estabeleceu, ao determinar que deveríamos ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Isso deixa claro que é uma tarefa da igreja, mas uma tarefa que deve ser feita motivada pela fé. O comentarista deixa evidente que, apesar disso, não podemos, irmãos, assumir essa posição de que basta enviar por fé, né? Existe uma relação de simbiose entre a fé da igreja e suas ações. Observe o que fala Tiago sobre isso, que a fé, por mais bela que seja, não é viva em si mesmo se não for acompanhada de obras. Tiago deixa claro que existe uma relação inseparável entre uma fé saudável e ações, e atitudes e obras. Isso deve ser lembrado porque enviar um missionário significa também suprir as suas necessidades materiais. Apesar de ser uma obra feita por fé, queridos, ainda existe essa responsabilidade. A obra de Deus cresce, se expande à medida que a igreja assume essa responsabilidade e cria um sistema de apoio sobre o qual o missionário pode descansar. Paulo fazia questão de deixar claro que trabalhava para que não fosse pesado aos irmãos, mas de maneira nenhuma, irmãos, ele estabeleceu algum princípio de que fosse errado o missionário ser mantido. Ele fazia algo mais excelente, ele caminhava a milha a mais, né, que Jesus estabeleceu, ao trabalhar, se esforçar para que não fosse pesado às igrejas. Mas, e no cenário hoje, irmão Salomão, que muitas igrejas não têm problemas financeiros, né? Não é justo que os missionários passem esse tipo de aperto ou vivam esse tipo de preocupação. As igrejas precisam dar um apoio substancial para a obra missionária. Amém. A gente viu que a responsabilidade é da igreja de manter. Vimos também que o sistema de apoio é uma obra de fé. Vamos ver agora também que no terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: objetivo de missões. O objetivo de missões, quer dizer, qual é o objetivo das missões? A gente sabe, é bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. O objetivo das missões, dos missionários enviados, é para pregar o Evangelho, levar o Evangelho de salvação, de boas novas de salvação, e que Cristo Jesus seja adorado, aleluia, porque a Ele é toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Então, tudo cabe a Ele. Em outras palavras, aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honra a Cristo, terão todas as suas necessidades supridas. Vocês vão ver que Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que nos diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Agora vamos destacar aqui que vai ser suprida todas as nossas necessidades
Cuidado para a gente não esperar essa necessidade de ser surpresa aqui na terra. Ele fala em glória. Porque alguém pode ter o pensamento, vou fazer a obra do Senhor, porque eu fazendo a obra do Senhor, sendo missionário, Deus vai me dar carro, vai me dar casa, vai me dar uma casa na praia, eu vou ser muito rico. Não é esse o objetivo da palavra do Senhor, não é essa a vontade do Senhor. O crente, ele é abençoado, a maior bênção que nós temos é em glória, receber na glória a salvação eterna juntamente com Cristo. Então, o objetivo das missões é pregar o Evangelho, mostrar esse Cristo que salva, esse Cristo poderoso, esse Deus todo-poderoso. Ele diz aqui a lição, não é por acaso que o Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e a corações que não o conhecem. Quer dizer, Deus, não é por acaso que o Espírito Santo habita em nós e através do Evangelho sendo pregado, ele vai chegar aos corações que precisam de transformação de vida, precisa escutar esse Evangelho que muda as vidas, que transforma a vida, que tira o homem do lamaçal do pecado e transforma num homem salvo, num homem que tem o seu nome escrito no livro da vida, irmão. Exatamente. E assim a gente chega no segundo tópico da nossa lição, cujo título é o cuidado integral dos missionários. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver que o cuidado deve ser, queridos, integral. O que significa isso? Né? Pode ser que alguma igreja que mantenha os seus missionários muito bem financeiramente esqueça que não se trata só de finanças, mas precisamos nos ater também à responsabilidade, queridos, do suporte espiritual. A igreja precisa despertar para a realidade de que a vocação, de que o ministério de todos os membros é a oração. A obra deveria ser feita com a mais intensa oração e de forma universal, independente do cargo. Para citar rapidamente o que acontece quando Pedro é preso e a igreja unanimemente se reúne para orar por aquela causa. Queridos, isso nos mostra que a igreja entendia que as coisas eram movidas no mundo físico, quando antes eram movidas no mundo espiritual. A causa pela qual eles estavam orando era impossível, a libertação de Pedro. E um anjo foi ao encontro de Pedro, libertou das suas cadeias, abriu a porta do cárcere e ele saiu andando pela porta da frente do cárcere. Isso para nos mostrar que a obra que fazemos é espiritual e que todo movimento no mundo físico, desse ponto de vista, deve começar no mundo espiritual. O cuidado integral aqui fala das diversas áreas da vida do missionário que devem ter o apoio da igreja. Lembrem-se que esse missionário abriu mão da companhia de sua família, seus amigos, o seu convívio normal para ir fazer missões. Ele precisa de apoio emocional, apoio psicológico, apoio das nossas orações. Precisamos estar atentos para que o cuidado com ele seja integral. Irmão Salomão. É verdade. O segundo ponto do segundo tópico, dando continuidade, a gente está vendo que é cuidado integral, mas o segundo ponto vai dizer uma agenda quanto à volta do missionário. Ele vai falar aqui sobre o cuidado. Também, né? Quem está falando muito sobre o cuidado da igreja com relação aos missionários, e há uma agenda que quanto à volta do missionário, quer dizer, quando ele entra de férias. Ah, tem férias para o missionário? Tem, sim, irmão. É um trabalho que ele está fazendo lá, é uma obra do Senhor, deve ter férias, deve ter um momento de descanso, tem. Por quê? Porque o missionário não é um super-homem, não é um super-homem. É um crente que precisa de todos os cuidados periódicos normal, igual a todo mundo, igual a todos nós. Ele diz aqui, também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Você vê lá em Atos capítulo 20, versículo do 1 ao 6, fala que as igrejas recebiam os apóstolos
de maneira alegre e honrada. Recebia mesmo muito felizes e tinha todo aquele cuidado. Já naquele tempo já existia isso, esse cuidado, certo? E nesse aspecto a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias. Então, ter todo o tratamento, todo o cuidado, certo? Para que o missionário, quando ele volta, vem passar uns dias de férias, ele tenha esse cuidado, a igreja tenha cuidado com ele e receba como recebeu os antigos heróis da fé, com alegria, com honra, certo? E sabendo que um período de tempo ele vai voltar de novo para a luta, para a labuta da vida, que não é fácil nos dias de hoje. Nesse modelo, então é preciso a igreja ter esse cuidado também com a agenda, com relação ao tratamento médico, odontológico, certo? Todo cuidado. Quando você vê todo cuidado, a igreja tem que ter esse cuidado com os missionários quando ele vem de férias. E é preciso sim ter essa consciência e não abandonar os missionários de todo jeito, meu amigo. Exatamente. E assim nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que é maneiras práticas de se comprometer com os missionários. No primeiro ponto nós vamos ver comunicar as necessidades. O que é isso? Comunicar as necessidades. Pode parecer que se trata de um comunicado. O missionário dizendo, olha, estou precisando de uma cesta básica, estou precisando de feijão, ovos, leite. Mas não é isso, na verdade, queridos. Quem aí lembra ainda do ensino médio, aquela lição que tivemos, o princípio dos vasos comunicantes. Ainda lembra, irmão Salomão? Está lembrando, verdade. Princípio dos vasos comunicantes. Quem lembra disso vai aplicar muito bem isso que aprendeu na física, porque é disso que se trata, queridos. Ao Paulo nos ensinar a comunicar e com os santos nas suas necessidades, é disso que ele está falando. Não de uma comunicação objetiva, verbal ou escrita sobre alguma necessidade, mas uma relação tão aproximada que há essa comunicação entre diferentes indivíduos. Esse comunicar vem de comunhão, de tornar comum aquilo que é uma necessidade. É sentir a necessidade do missionário como se fosse a sua própria. E isso é uma lição importante. Esse altruísmo faz parte, queridos, de uma igreja saudável. Porque não é possível que um corpo não sinta quando um de seus membros padece. E essa realidade se aplica aos missionários. Como dissemos no início dessa aula, o corpo missionário é uma extensão da igreja local. É uma extensão, um membro dela que foi a serviço do reino, mas continua ligado ao seu pastor e unido à sua congregação. Essa é a realidade bíblica que vemos exposta aqui por Paulo. Então deve haver essa comunicação plena das necessidades e do cuidado. Irmão Salomão. É verdade. Nessa comunicação que deve haver do missionário com a igreja também deve doar para suprir necessidades, que é o segundo ponto do terceiro tópico, certo? Então, como é a vida no campo, nós sabemos que a vida no campo missionário pode ser desafiadora, e ela é desafiadora, exaustiva e difícil. Sem dúvida, sabemos que cada dia isso vai se intensificar mais ainda. Não pense que ser missionário nos dias de hoje é fácil, não. Enfrentar um sistema anticristo que está em todo o globo terra. Tudo que se refere a Cristo, tudo que tem o toque do cristianismo no meio ali, apontando para Cristo, há uma perseguição desenfreada. A humanidade abraça tudo que Deus diz não, ela abraça, ela busca isso aí. Então, quando chega um evangelho de amor, de salvação, de libertação, de deixar o pecado para trás,
há sempre um desafio, há sempre uma exaustiva luta constante e difícil para qualquer missionário. E em meio a essa perseguição, diz assim a lição, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja, que os envia principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Há missionário que é enviado para determinado lugar e quando chega lá há poucos alimentos, a alimentação é pouca, a perseguição é intensa e muitas vezes a igreja, por algum problema que houve, diminui essa comunicação, que foi isso que o Diego falou no primeiro ponto desse terceiro tópico. Essa comunicação é cortada ou diminui, então ele se sente só, se sente desprezado, certo? Mas a igreja deve sempre se comunicar com o missionário, sempre manter essa relação para saber o que ele precisa, o que está precisando, e enviar ajuda. Quer dizer, doar para suprir as necessidades. É importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. A gente viu o exemplo da igreja de Corinto, que foi exatamente o que eles fizeram. Eles foram convocados a fazer essa doação, a suprir, a ajudar os missionários. E eles deram o exemplo para nós. Devemos fazer exatamente como a igreja de Corinto fez. Ajudou aos necessitados, aos missionários que estavam passando por luta, eles enviaram ajuda, irmão. Exatamente. E nesse terceiro ponto do último tópico, nós vamos ver oração e jejum pela causa. Orar e jejuar pela causa. Como eu falei em tópicos anteriores, eu digo que pessoalmente isso me toca. Sou confrontado por isso. Pessoalmente. Talvez não tenhamos tido o compromisso que deveríamos. Eu falo pessoalmente com a oração e o jejum por essa causa, que é mais nobre, mais elevada da igreja, a ação social, terreno, cuidado com órfãos, viúvas, é muito importante, queridos, mas na essência da igreja está a obediência ao que Jesus estabeleceu, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso é mais urgente que qualquer necessidade material. Mas precisa ser feito sob o impulso do Espírito Santo. Precisa ser feito com lastro de oração e jejum. Fica nítido que é uma obra espiritual quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E se nós sabemos disso, precisamos entender que a oração que fizermos, o jejum que fizermos por esse propósito vai, irmão Salomão, se transformar em suporte para o missionário onde quer que ele esteja. E essa é uma realidade que precisamos entender. A oração não é em vão, queridos, não é um ritual inócuo. E quanto mais oramos e vemos o resultado dessas orações, mais a nossa fé é acrescentada. Como é bom ouvir boas notícias dos missionários, e eu tenho certeza que quanto mais orarmos por isso, mais vamos ouvir boas notícias no fronte de batalha. Podemos contribuir financeiramente? Devemos. Podemos contribuir também, irmãos, e devemos, com nossas orações, com o nosso jejum também. Irmão Diego, a gente vai fazer assim, nessa conclusão da lição agora. Veja só. A gente viu que nessa lição fomos estimulados a conhecer a necessidade dos missionários. Mas será, irmão Diego, que hoje essa necessidade, será que as igrejas elas fazem isso? Será que estamos fazendo isso? A igreja ou tantos nós estamos fazendo isso? O que é que o irmão acha? Eu acho que nós somos falhos em muitos aspectos.
E Estou falando por mim. Sim, pode continuar. Pessoalmente, eu acho que poderíamos estar mais comprometidos com o reino. O pastor Donald Seis Tempos, escritor dos comentários da Bíblia Pentecostal, diz algo interessante sobre isso. Diz que as fazendas que o Senhor nos proporciona deveriam ter propósitos de suprir as nossas necessidades, suprir as necessidades de nossos irmãos imediatos e investir no reino de Deus. Verdade, concordo com o irmão. Por isso que ele diz aqui na conclusão que se os nossos corações estiverem em missões, quer dizer, focado para as missões, os nossos joelhos alcançarão pessoas e as nossas finanças investirão no que é eterno, na palavra do Senhor. Por isso que nessa lição a gente vê tudo isso. É despertar a estimulação, é estimular a conhecer necessidades, ver que as nossas orações, não só nossas orações, mas a nossa ajuda financeira, se a gente não pode chegar lá, a gente possa contribuir com pessoas que possam chegar e pregar o Evangelho. Porque a gente sabe de uma coisa, a Bíblia diz, quando o Evangelho for pregado em toda a criatura, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14, fala muito bem sobre isso. Então, quanto mais a gente estimular a pregação, quanto mais ajudar na pregação da palavra, ajudar os missionários, a gente viu isso na lição, mais o Evangelho vai ser propagado em toda a criatura e assim a trombeta vai soar, aleluia. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós vamos encontrar a esse Jesus lá no céu, na glória, glória a Deus. E assim acontecerá o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, aleluia. Bom, com isso concluímos essa lição. Ficamos gratos pela sua audiência, pela sua presença na aula. Já peço a você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar a lição. Cada vez que você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim a mensagem do Senhor ela é propagada aos quatro cantos da terra. Amém? Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.